Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. E hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E o item 4, o maior mandamento. O pessoal que for acompanhar pela internet, depois tem um QR Code aqui, é o canal Transmutação Renato. Eu coloco o nome lá no YouTube e vai lá pro ar. O maior mandamento, trecho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Esse trecho, eu acho interessante que hoje eu estava conversando, sempre tentando brincar. Aí estava o pessoal lá que era ligado. O negócio agora a política está ainda muito polarizada e cada vez mais, Aí eu brincando disse: olha, se eu sentar com um lado, eu sou daquele lado, eu sentar com o outro, eu sou do outro. Rapaz, o pessoal ficou com raiva. Isso é coisa que não tem opinião e tal. Tá, certo. Aí começaram a falar e entraram em religião. Eu disse: pois é, outro dia eu estava aqui no Centro Espírita, um domingo aí que coincidiu com o dia do trabalho. Aí eu falei no Centro Espírita, saí do centro, fui para a igreja evangélica, fui lá na igreja batista, saí da igreja batista, estava tendo a procissão de São José Operário, dia do trabalho. Eu fui para a procissão. Aí a pessoa: rapaz, e a religião? Eu disse: olha, eu acho bom. O espiritismo tem batismo, eu compreendo o espiritismo. Católico eu sou batizado, e evangélico também eu sou batizado. Então eu posso andar, então não pode não. Mas isso é coisa de quem não tem opinião. E eu fiquei olhando e fiquei pensando, Perguntei para a pessoa, que a pessoa começou a querer engrossar, E eu rindo. Eu disse: olha, eu compreendo o seguinte. Até brinquei com a música do Cazuza, Eu disse: olha, o meu partido é um coração partido. Aí a pessoa: mas... Eu disse: olha, mas quando você fala isso, é a opinião. Eu disse: olha, eu acho que o que importa de verdade é a atitude. Não importa quem está no poder, materialmente falando. Faz uma coisa certa, é certo, e faz errado, é errado. Não posso chegar a alguém porque é do partido A ou B, o que é certo, tudo é certo, e se errar é certo também. Não, é certo, e errado é errado. Ninguém é perfeito a nível material, ninguém é absoluto, todo lado vai ter contradições. Não, mas olha, respeito, cada um como vota, como quer, mas na verdade, se fosse para ter um partido, eu acho que só quem governa tudo é um só e não tem partido, porque não tem parte. Quem é? Quem é que governa tudo? Quem? Deus. Esse é o meu partido. Não é partido A, nem B, candidato A, nem B. Eu sou governado por Deus. E com relação aos homens, a minha forma de participar é fazendo o que Deus coloca no meu caminho para que eu faça. Se eu chegar no centro e é para falar, eu falo. Se eu chegar num canto que for para varrer, eu varro. Na profissão, se é para trabalhar, eu procuro trabalhar. Se é para ser pai, eu procuro assumir o meu papel de pai. Se é marido, se é namorado, se o que for, filho, melhorar em cada papel que eu exercer. E não delegar o governo da minha vida a outra pessoa. Eu não delego. Eu delego? Não.
Eu nem tenho poder para pensar diferente. Na verdade, eu entrego a minha vida e as minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo, que é Deus, na forma que eu o compreendo. Do mesmo jeito que eu falo do partido, eu falo da religião. Tanto faz, porque só existe para mim, na minha compreensão, apenas um Deus. Então, se eu vier para cá, ou for para a igreja batista, ou para o evangélico, independente da sigla, se eu estiver olhando para o verdadeiro Senhor, qual o problema que eu tenho? Eu não vejo. E respeito quem vê, mas eu não vejo. Qual o problema? Eu estava falando isso aí quarta-feira, não, quinta, lá na casa de Miramês, uma fala dessa. Aí eu falando, brincando sobre, aí a mulher falando desses personagens, eu falei, e o Henrique Cristo, que é uma pessoa, né, que mora lá em Brasília, se veste com a imagem que a gente conheceria de Cristo, ele disse que é Jesus Cristo. Aí o pessoal, kkkk, mas esse cara, essa fala o seguinte, se ele é ou não é, eu não sei. Mas o que me importaria era se eu estivesse seguindo aquilo que ele prega, se aquilo me levasse a ser uma pessoa melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Isso aí me importava. Se ele é ou não é Cristo, sinceramente, na minha compreensão, isso não é importante. Na época daqueles grandes problemas que aconteceram com João de Deus, eu nunca fui a Abadiânia, não conheci o João de Deus, mas eu sempre, as pessoas, não, é o seguinte, eu compreendo que o trabalho que o João de Deus fazia era um trabalho sério. Agora, cada pessoa a cada dia vai sendo tentada e pode se desviar. Todo dia vocês recebem provocações para se desviar, e todo dia vocês podem melhorar, continuar ou se desviar. Se ele se desviou, eu não sou desses que diz assim, tudo que ele fez não prestava. Não, são muitos casos. Agora, o que errou, pelo que errou, Deus, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, ele ensina a pessoa. Renatão, você não está minimizando nem maximizando. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que ele fez por intermédio da espiritualidade, eu acredito que aconteceu e se confirma. E o que ele fez por desvio espiritual dele, que ele responda como está respondendo. Ponto. Porque eu não vou focar no centro espírita, no Cláudio, nem no João de Deus, nem no Chico Xavier. Eu tenho que focar em quem está agindo por intermédio dele. Ele é apenas um médico. E o que ele faz de Deus é de Deus. E o que ele faz dele é de quem? É dele. Se faz certo, dá certo. Se faz errado, dá errado. Pronto, ele está preso, o centro praticamente esvaziado, e está aí. Se errou, tem resposta. E para o espírita, se ele foi inocentado um dia,
pelo que ele está passando, também não é por acaso, porque existe uma lei de causa e efeito. Então, de alguma coisa aconteceu ou nessa encarnação ou em outras, que Deus coloca para nos ensinar. Mas eu não, sabe, essa coisa acontece por a gente endeusar quem não é Deus. Nós não podemos endeusar quem não é Deus. Hoje, eu estava ali e entrou um colega nosso. Ele disse: seu Renato, eu admiro muito a sua fala. Eu acho. Aí começou a falar. Ele começou a falar de mim. Aí ele disse: eu acho que o senhor é ungido por Deus. Ele disse: se for, essa é a ideia. Porque não importa o que o Renato fala, o que é importante é que a gente seja instrumento nas mãos de Deus. O que tem a ver isso com o Evangelho? O Evangelho, o maior mandamento. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, você não tem que me amar. Tem que amar a Deus. É como quando chove. A gente começa a chover muito, a gente acaba pegando algum respingo. Eu só pego algum respingo. Eu não posso ser visto como alguém que tem capacidades que não sejam pela honra e para a honra e glória do Senhor. Não pode. Então achei, nosso colega veio falar comigo, achei muito lúcido. Ele disse: é Deus, eu vejo que está por ali conversando com você. Aí está certo. Que a gente seja instrumento. Que bom que em sendo um instrumento, se alguém nesse respingo se agrada, que a pessoa que fala, a lucidez, o colega estava contando dos remédios, dos medicamentos que toma, mas a lucidez de enxergar em mim talvez um instrumento que ele gosta, mas que ele só é instrumento porque está calcado, orientado, dirigido por Deus. É isso. A percepção me deixou muito feliz. Por quê? Porque ele via, não o Renato falante, ele via que tudo que acontece, só acontece porque Deus permite. Já conversamos aqui. Eu respeito a posição de quem tem partido. Eu respeito a posição de quem é defensor, brigão de religião. Eu não procuro não fazer. Porque quando eu olho que Deus está acima de todas essas coisas, fica tranquilo. Isso é relevante. Tive nenhuma crítica ao Papa, a eleição do novo Papa, nenhuma. Já tive no Vaticano, já vi lá onde é a cadeira de São Pedro. É um problema. Sempre eu penso que Deus tem várias formas de chegar a nós, cada um com a sua compreensão. Cada um com a sua compreensão. A mesma linha eu levantei aqui, quando uma pessoa, aqui não, no outro centro, a pessoa disse assim: Renato, você não acredita no inimigo? Eu disse: não. Tu não tem medo dele vir acabar com a tua vida? Bom, eu sou uma pessoa limitada
que vez por outra eu estou oscilando nas emoções com muitos medos. Mas a solução para minhas oscilações emocionais sempre é entregar minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus. Com Deus eu sou imbatível, sem Deus eu não sou nada. Então, a pessoa disse: então você não está desafiando o inimigo. Não, eu só não acredito. Mas Renato, aquela passagem que o diabo, pegue milhares de interpretações, você vai ver centenas delas, dizendo que ali é figurado, o diabo é a divisão. Renato, e a passagem do anjo, eu tive essa oportunidade, eu li a Bíblia de ponta a ponta, é uma partezinha muito pequena, muita passando, que eu não acho que também seja tudo isso que estão querendo colocar. Renato, mas eu acredito que só existe um poder e uma força que move o universo. Como é o nome dela pra gente? Deus, e acabou. Deus não tem rival. A matéria tem rivais. Nós temos alegria, tristeza. Deus é único. A gente oscila, a gente gosta, depois desgosta. Deus é o Deus que Ele te ama e pronto. Dentro de milhões de espermatozoides e óvulos, foi o seu que vingou e está aí porque Deus te ama, desse jeito aí. E Ele investe em você para você ser melhor do que você, a cada dia sem você precisar e nem querer ser melhor do que ninguém. Deus te ama profundamente. Ele não vai oscilar. Você vai fazer M e Deus vai continuar te amando. Você vai esculhambar Deus e Deus vai continuar te amando, porque Deus é Deus. É o Deus que não te desampara, é o Deus que não te desabandona, e é o Deus que não tem outro Deus chamado inimigo, porque senão Ele não seria absoluto. Ele teria um lado negro, um lado que alguns chamam assim, que hoje também ninguém pode mais falar assim, porque seria questão de preconceito racial, mas Ele não tem uma oposição. Eu compreendo assim. Renato, mas eu acredito, eu respeito, mas a minha forma de cumprir o mandamento, o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é entender assim: tudo que acontece comigo é porque Deus quer me ensinar. Muita gente também me questionou a mesma coisa. Renato, eu chego aqui, é porque é um espírito, que é uma obsessão, você não acredita. Peraí, fala-se de sintonia. Se a sua sintonia é boa, rádio que toca, por exemplo, brega, música clássica, não toca funk, toca, pessoal, o público é outro. Se você toca a música da obsessão, da conduta desviada, você atrai para você entidades afins, simpáticas. Se você se afina com Deus, não há nada, né? A música, não há nada melhor, não há nada maior, não há nada melhor que o meu Deus. Não há. Se eu não acredito nem no inimigo, avalie que um espírito qualquer tenha poder de subjugar alguém que entrega a sua vida e suas vontades nas mãos de Deus. Agora, se você não entrega, são os 500. Jesus falava: onde está a tua cabeça, ali está o teu coração. O que vem à boca é o que vem do coração. Se a tua cabeça está nisso, vai lá, cara. Você vai beber da fonte que você está procurando. Mas se você bebe da fonte da vida, não acredito.
Não acredito. Não sou eu que desafio o inimigo. Não. Se eu estou sintonizado com os pensamentos mais elevados, tenho condutas adequadas, estou no caminho que Deus e que Jesus me mostram, essas outras ideias não têm força de chegar nem como vento, nem como brisa, porque quem vai com Deus é imbatível. Por isso que dizem, exatamente, todo dia a gente é desafiado. Ela diz assim: Renato, se a gente não der entrada, todo dia a gente é desafiado. Todo dia eu tenho vontade de comer coisas que eu sei que me fazem mal, mas se eu vou botar na minha boca ou não é com quem? Livre-arbítrio. Todo dia vem a ideia de querer conforto. Renato, domingo, meu irmão, dia das mães, cara, vai fazer o que no centro? Fica em casa. Não, mas eu tenho essa pequena colaboração lá no centro. Mas tu não já vai todo domingo? Vai não. Aí chega poucas pessoas. E o que importa ter poucas pessoas? Não me importa as pessoas, me importa qual é o meu papel. Se você ama a sua família, se você ama seu marido ama a esposa, se ela não te ama, o problema é dela. Porque você tem Deus, você e a sua parte na vida. Se você se cuida e o outro não se cuida, o que você pode fazer? A sua parte, que não é a dele. Raul Seixas dizia, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É da lei, mas tudo tem preço. Claro, você pode fazer o que quiser, mas tem preço. E você é igual aquela loja, quem já foi em hotel, né? Quem já foi em hotel aqui? Chega lá, tem uma geladeirinha, né? Pode pegar o que você quiser. No final a conta chega, a água de R$1 é de 15. O quê? Tava lá, tão facinho. E tá bem facinho para pagar também. Mãozinha no bolso. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É isso. Senhor, qual é o maior mandamento? Amar a teu Deus. Esse é o maior mandamento. E o segundo mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. É o Evangelho. Aí, dentro de um capítulo que é fora da caridade não há salvação. Renato, e os outros, primeiro você tem que se cuidar. Renato, mas isso não é egoísmo? Egoísmo é ficar querendo ser mais do que os outros, se comparando com os outros. Porque quando você não se cuida, dá trabalho. Hoje você come o que quer, amanhã você com um problema de saúde grave e tudo. É complicado. É aí a questão. Quando a gente está no avião,
Ela diz: máscaras, se tiver algum problema, máscaras cairão. Bote primeiro em você e depois bote no outro. Por quê? Porque é tão rápido que ele desce, que o sangue da gente, o oxigênio falta. O sangue desce, o oxigênio falta no cérebro, você desmaia. Então, se você for querer parar para botar na outra pessoa, morre os dois. Se você bota em você, dá para ajudar os outros. A pessoa acha que não. Como ela acha que é muito difícil lidar com ela, e é difícil porque ela só quer conforto, ela foge de olhar para ela, de cuidar dela, para ficar fugindo dela, dizendo que está fazendo caridade e ajudando os outros, sendo que a casa dela é toda bagunçada. É igual vai para o jogo de futebol, cheio de técnico, a gente esculhambando, bota ele no campo com uma bola no pé que não sabe fazer nada. Só sabe o que é jogar bola quem já jogou bola. Não é fácil não. Acertar um chute, fazer gol, traçar, segurar, não é fácil. Então a vida não é de quem assiste, a vida é de quem vive. Ela é operacional. Não importa, como a gente começou hoje, qual é o partido que você vota, importa é o que você faz para melhorar o mundo à sua volta. O que você faz na gestão da sua vida, do seu corpo, da sua saúde, consequentemente da sua família, do seu trabalho, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo e do universo. É sempre assim, uma energia que vem e volta. Não travar essa energia, cumprir a sua parte. Estava olhando o livro, uma fala do Osho Bhagavan Rajneesh. Gosto muito, às vezes quando eu estou muito materialista, o coração muito embrutecido, eu deixei salvo aqui no celular. Ele conta, ele era muito famoso, né, o Bhagavan Rajneesh. Montaram até uma cidade lá nos Estados Unidos, se chamava Rajneeshpuram. E um dos sannyasis, né, que era como chamavam os discípulos do Osho, foi conversar com ele. Ele tinha aquela hora de falar e responder as perguntas, e o sannyasi disse assim: Osho, eu tive um sonho que eu chegava no Buddha Hall, que era como fosse assim, um salão, né, onde o senhor ficava, e não tinha ninguém, sempre era lotado, né, e não tinha ninguém, e o senhor estava sentado lá sozinho, e o senhor começava a falar só para mim, Osho, eu sozinho no Buddha Hall, e o senhor falando só para mim. O que o senhor diz desse meu sonho, Osho? O Osho disse: qual o problema? Eu falo, eu conto piadas, eu rio. Todo dia, normalmente, tal hora, eu venho para o Buddha Hall e falo, e conto piadas, e rio. Geralmente tem centenas de pessoas, e eu falo, conto piada, e eu rio. Se tivesse dezenas de pessoas, eu faria a mesma coisa. Se tivesse só você, eu faria a mesma coisa. E se não tivesse ninguém, eu também faria a mesma coisa, porque eu nasci para fazer isso. Eu cumpro o meu papel. Uma flor que nasce no meio da natureza, para a nossa cabeça, para as memórias que a gente tem, a gente acha lindo a flor. A gente cheira a flor, que ela exala cheiro. E a gente começa a achar que a flor só é linda e só cheira porque a gente acha ela bonita e cheirosa. Mas isso é o egoísmo da gente. A flor, ela é o que ela é e faz o que ela foi criada para fazer. A gente achando ela feia ou bonita, cheirosa ou fedorenta, a flor
nasce, desabrocha e exala o perfume. Algumas flores, ao amanhecer, elas se abrem. A gente olha e chama bom dia. Ela não se importa qual é o nome que ela tem. Se você chama bom dia, boa noite, boa tarde, ela se abre porque ela nasceu e foi criada para isso. Algumas flores, à noite, passam um dia fechado e à noite elas se abrem. Dizem que elas dão boa noite. Não importa se você acha elas bonitas, feias, cheirosas, fedorentas. Se você chama ela boa noite, boa tarde ou bom dia, na hora dela se abrir, ela se abre. Nós somos seres tão lindos, cheirosos e com papel na existência quanto uma flor. O problema é que a flor faz o que ela foi criada para fazer e não fica com o diabo, com dualidade, com duas visões. Ela faz. É como se ele dissesse assim: a mulher, você é obrigada a casar? Não. Marido, você é obrigado a casar? Não. Você casou, beleza. Qual é a ideia? Queremos viver juntos. Para quê? Para viver bem. Certo. Aí a pessoa casa e media. Começa assim. Se você está ali para viver bem e fazer bem, era para você todo dia fazer o que você foi feito para fazer, o que você escolheu fazer, concorda? Aí chega lá, ixi, mas ele não me deu bom dia hoje. Vou dar não. Ele não achou graça para mim hoje. O que você tem a ver com ele? Por que você não amanheceu e deu bom dia? Você não gosta e não acha que deve fazer, o que você não fez? Você não amanheceu sorrindo. Ah não, ele aqui tem que fazer, que ele aqui é o cavaleiro que tem que me agradar e não. Aí começa. Sempre a gente querendo manipular e mandar na vida, e principalmente na vida dos outros, ao invés da gente fazer o que a gente foi criado para fazer. Ah, eu estou com raiva do meu filho, porque hoje eu queria falar com ele, eu queria dizer palavras de carinho para ele, eu queria dar um abraço nele, dizer que eu amo, principalmente porque hoje é o dia das mães. Tá. Todas essas necessidades são de quem? Quem é que está querendo? Hã? Está querendo? Por que você não liga? Não, porque ele tem que me ligar. Você não é mãe? Não gosta dele? Ah, mas eu não sou abestada, eu não vou me humilhar. Não é assim não que a gente começa? Meu Deus, olha essa flor defeituosa. Se você ama e quer dizer para outra pessoa que ama, vai lá e diz, tá? Sei lá, se ele não ligou, ele está com raiva de mim, o que ele vai dizer? E o que importa, o que ele vai dizer? Aí chega aqui no centro e começa: Senhor, fazer que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.
conduzi para a vida eterna. Aí, o filho, que ela queria dizer que ama, que ela queria abraçar, que ela não dá, porque ela entende que era o dia das mães e ela tinha que receber. E se ela não recebeu, é porque ele não presta. Mas chegar aqui para cantar é beleza. Ela quer receber amor do marido, e como uma esposa que sabe o que é bom, o que ela gostaria de receber, ela não dá. Ela quer um marido bonito e não se cuida. Acontece assim ou não? A gente canta bem, que é dando que se recebe, mas na verdade a gente só quer dar se a gente receber. Oh meu Deus! E aí é a graça do amor de Deus, né? Deus dá sem te pedir nada em troca. E Ele é tão bom e abundante e generoso que você faz tudo o que quer, quebra a cara de todo jeito, e na hora que você volta Ele está no ponto. Nem diz que você não presta, nem passa o dedo na sua cara. Só que Deus não, Ele nunca te enfrenta quando você diz assim, alguém tem que ceder porque tinha alguém resistindo. Deus não resiste. Deus é abraço aberto toda hora. É você que resiste. Quer amor? Ame. A minha mãe é muito nojenta. Pois seja legal com ela. Se você está vendo isso aí. É aí. Se o outro vai fazer, gente, não é importante. Uma pessoa que quer fugir de si, ela só olha para o outro e diz que isso é caridade. Porque ela olhar para ela e vencer essa autocomparação contínua é difícil. Eu posso dizer que é difícil porque nós estamos no mesmo plano espiritual e é difícil para mim. Muitas vezes a gente acha que está num determinado patamar e deve receber determinado valor. Só que a gente acha, mas o mundo não dá. E se o mundo não dá, eu leio, quando eu boto a minha mente para funcionar e sento um pouco o egoísmo, porque Deus entende que ainda não é a hora. Porque quando Deus nos chama, de novo, Deus nos levanta, ninguém é obstáculo para nos sentar. Quando Deus disser que a gente vai, a gente diz aqui no Ceará, vai por riba de pau e pedra. Quando não tem caminho, Deus faz a gente voar. Então, se não é, se as coisas não estão, se as pessoas não são como a gente quer naquela hora, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. E talvez Ele está querendo ensinar humildade. Ele está querendo ensinar para nós que é dando que se recebe. E talvez Ele queira ensinar que isso aí não é verdade. Essa história de que é dando que se recebe. Ele talvez queira ensinar o seguinte: você é para fazer a sua parte e não esperar receber nada em troca. Mas começando por São Francisco já é um bom começo, né? Quando você diz assim, Renato, tu quer demais, eu querendo ser mãe, receber um bom dia do meu filho, ele não dá, eu e ligar é demais. Se eu te disser que isso aí não é nem o primeiro degrau, o primeiro degrau é você fazer independente de receber. É você fazer porque você nasceu para aquilo. É uma mãe ser amorosa porque ela estava com vontade de ser e pronto. E saber ter equilíbrio. Dar o sim quando é sim, dar o não quando é não. Amar sem mimar.
que às vezes não tem nada a ver, você não está dando nada, o que é que custa? Você queria dizer que ama, falar com a pessoa, mas quantas vezes vocês já tiveram essa vontade de dizer para alguém que vocês gostam que ama, falar com a pessoa, e vocês não ligaram, não fizeram porque acharam que não iam ser bem recebidos, ou porque vocês queriam primeiro ser procuradas ao invés de procurar? Quem já passou por isso? Não é assim? Você sofre porque você não ama a Deus sobre todas as coisas, porque se amasse, você se amasse, você fazia o que Deus te fez para fazer e pronto. Olha a história da florzinha. Na hora de abrir, abre. Na hora de fechar, fecha. Olha o sol e a lua. Na hora de aparecer, aparece. Na hora de seguir o ciclo dele, ele segue. E pronto. Dizia o Vitor Rigueiro: por mais que você ame, por mais que alguém não te ame do jeito que você quer que aquela pessoa te ame, não quer dizer que aquela pessoa não te ame com tudo que ela pode. Se você quer, ama, diga. A outra pessoa não é obrigada, e você não deve querer obrigar que ela receba. Você pode simplesmente amar e pronto. Eu já vi casos da pessoa estar num relacionamento proibido, que ela entendeu que era proibido e quis sair daquele relacionamento. Ela disse para a pessoa: eu amo você, só que desse jeito não dá mais certo, está tóxico. Você não me ama. Amo, mas desse jeito não dá certo. Saber dizer não. Te amo sim, dá o parabéns, dá tudo, mas é isso. Não, vamos, não. Mas você não disse que ama? Amo demais. É isso que eu queria dizer. Tem que se amar, né? Ó, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ó, o segundo que ele diz: amar ao próximo como a si mesmo. Você só vai fazer isso se você se amar, porque você só é capaz de dar o que você tem. Não é o que você recebe, você só é capaz de dar o que você tem. Amar ao próximo como a si mesmo. Se amar para amar. Quem se torna adicto a amor, né? Escravo de amor, quer dizer, querendo ser amado pelos outros, é porque não se ama. E provavelmente não será capaz de receber esse amor, e não é capaz de dar amor a ninguém. Porque a gente só dá do que a gente tem. Se você não se ama, você tem um problema de criança ferida, você tem que se tratar. E se não se ama, não será capaz de receber amor nem de dar amor. Quem está ferido, eu escutei isso uma vez de um psicoterapeuta. Quem está ferido parece frágil. Vive dizendo que está atrás de amor, de receber amor, carentezinho, né? Que ali vai se curar, né? Não acontece. Quem está ferido não pode distribuir saúde. Quem está ferido, fere. Então você tem que se cuidar, para poder cuidar. Aí aqui, por isso que eu digo, né? A pessoa diz assim, a pessoa toda adoecida emocionalmente, não está nem aí para si, problema no relacionamento, problema com os filhos, problema em casa, a casa é toda suja. Porque não é questão de dinheiro limpar uma casa, limpar, cuidar das coisas que tem, é irresponsável no trabalho, aí vem para o centro, vou fazer caridade para os outros. Quando você olha, tira aquela capa ali, tudo é sujo. Pode ir atrás, ali não tem alto amor, não tem alto cuidado, e está refletindo nas coisas, só que ela bota aquele pano ali e passa para frente, é como quem bota o lixo embaixo do tapete. Aí diz que vai fazer caridade, mas dá um tempinho ali, ela não consegue. É aquele pessoal que vai para o centro um tempo, depois some, vai, começa um trabalho, desiste, que a gente aprendeu a chamar no Ceará de fogo de palha, é um fogo, né? Só que é bem jeito que se acaba.
Uma das coisas que eu sempre refleti, muitas vezes, o centro aqui, muitas vezes a gente teve reflexões, divisões, muitas pessoas questionavam a postura do nosso dirigente, do Cláudio, e uma coisa sempre me marcava, eu dizia assim, rapaz, sempre, quando vinha alguma divisão na minha cabeça, alguma coisa dizia assim, rapaz, mas você já viu o Cláudio faltar ali? Há muitos anos eu acompanho, ele era direto, ele vem cedo, vai tarde, trabalha com muito médico, com pouco. Eu olhava e disse, olha, eu já vi gente que saiu daqui, que tinha muito dinheiro. Foram abrir centro em bairro pobre. Tinha tanto dinheiro que eles pagavam os ônibus e topic para buscar os meninos para fazer a coisa infantil. Comida, centro todo estruturado. Uma época que teve uma debandada aqui, que disseram que o centro ia acabar porque as pessoas que tinham condições tanto trabalhavam na mesa quanto tinham condição financeira, diziam que era isso que sustentava o centro. Quem sustenta um centro é Deus. Aí o pessoal foi, o centro não aguentou 6 meses. Hoje eu sei onde eles estão, em outros centros, acabaram indo para outros centros. O centro que eles fundaram não conseguiu prosperar, não durou 6 meses. Tinha tudo: aluguel, água, luz, carro para buscar os meninos vinham, a mãe tinha o povo, tinha tudo, mas não é assim que funciona. A árvore que Deus bota a mão, aquela história, com Deus, minha mãe sempre dizia, um pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Então quando eu vejo uma pessoa coluna em algo, aquilo ali é relevante para mim, porque não é fácil a gente começar as coisas e perseverar no trabalho, perseverar na pontualidade, perseverar no próprio jeito de ser. Não é fácil. Tinha gente que se afastava aqui até pelas condutas pessoais totalmente particulares. E quando vinha aquele questionamento, Renato, você isso e aquilo, eu digo, rapaz, manter o centro diligentemente ali, aquele trabalho, o pessoal vem, som todo mundo, né? Não é fácil. A pessoa abre e fecha com ou sem gente. Abriu na pandemia, você não quer que na pandemia você tiver fechado 2 dias, foi muito. Acontecia os trabalhos aqui dentro, aberto. Então, eu acho muito relevante, sabe, para a gente pensar. Aqui um que está aqui com a gente há alguns anos, né? Acho que deve estar lembrando as coisas que eu estou dizendo, né? Muita gente, delegado, bota, a pessoa vem quando vê, ó. Né? Foi aqui, já foi alugado. E tinha um prédio próprio lá na Luciano Carneiro, né? É lá, foi lá que eu conheci. Aí depois perdeu a sede, era alugado. Depois veio para cá, foi fazendo devagarinho, trabalhando. 20 anos mais ou menos esse movimentozinho aqui. E aí você vai ali, ó. Por que eu estou marcando essa questão? Porque é muito importante quando você vê alguém coerente, que faz o que se botou a fazer. É aí que vem a questão. Ô Renato, né? De novo, hoje é domingo, dia das mães, tu já vai todo domingo. Vai hoje não. Mas espera aí, eu não acho um motivo justificável. Se eu tenho essa hora de falar, eu tenho que ir.
E eu penso, a Ana está lá, o Marcos está cantando, eles vêm, o Cláudio está lá atendendo, o outro senhor está ali fazendo, tem um cafezinho que ele amorosamente faz, o outro está ali na água, o outro está todo mundo aí. Tenho que ir. Esse mesmo pensamento é você, mulher, marido, né? Na hora que você quer desanimar com o seu relacionamento, não, diz assim, mas rapaz, olha a florzinha, né? Todo dia, bom dia, como é que ela faz? Na horazinha que o sol nasce, ela se abre. Você vendo ou não? Você achando ela bonita ou não? Você achando ela cheirosa ou não? Ela faz o que ela foi feita para fazer. Ontem eu vi a notícia, Ana. Filho brigou com o pai em Alagoas e o pai saiu numa bicicleta por causa de um boi. O filho deu uma foiçada e matou o pai ontem. Filho, seja filho. Ninguém é fácil. Por que ninguém é fácil? Porque ninguém é como a flor. A gente não quer fazer o que foi criado para fazer. Antigamente, quando uma pessoa, criança, botava qualquer boneca na boca e todo mundo era assim, vou te botar para fora de casa. A gente tem muito uma noção às vezes de abandono. Porque é mais fácil. E pode ser que chegue esse momento, mas não como a primeira opção. Às vezes na nossa boca é logo a primeira. Você briga no relacionamento, a ideia logo é separar, né? Assim, não, acabar, vou acabar. Tudo vai acabar. Acabar com o outro. É as reflexões. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Te haverás de dar praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, me
pronunciastes meu nome na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lados, anúncio eterna de almas que esperam, como amigo, assim me chamas, Senhor, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar.